Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André, de Química, e eu vou trabalhar aqui com vocês as resoluções dos exercícios da tarefa do Renner. Tudo bem? Bom pessoal, ele trabalhou com vocês hoje o módulo 8, que é a primeira parte de distribuição eletrônica na tabela periódica, e ele passou alguns exercíciozinhos aqui para vocês. Essa listinha aqui dos 142, 44, 145, 49, 52, 53, 156 e 157. Bom, pessoal, no vídeo que ele trabalhou com vocês, ele abordou a resolução do 144, 52 e 57, por isso que eu coloquei destacado aqui, tudo bem? E então eu vou fazer a resolução dos outros exercícios para também não ficar repetitivo fazer desses aqui. Ele já trabalhou com vocês, explicou certinho, tá bem legal lá o vídeo dele, eu assisti e vamos lá. Eu sei que tá difícil para vocês aí nesse tempo parado em casa, mas o tempo está passando e a gente precisa estudar. Então, eu tô aqui para dar uma força para vocês. Podem contar comigo. Já vou deixar aqui um recadinho se vocês quiserem ficar com alguma dúvida em um outro exercício, quiser tirar dúvida. Já começou os plantões online, mas eu também vou estar à disposição de vocês nas redes sociais. Me procurem lá no Facebook ou no Instagram. Meu Instagram é @André Scridelli, o Facebook também é a mesma coisa, me procura lá André Scridelli, só tem eu. Então, pode mandar mensagem tanto por um, pelo outro, pelo direct. Eu vou estar à disposição de vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem. Tudo bem? Precisando, tamo aí. Então, vamos lá, pessoal. A tarefa, o primeiro exercício que a gente vai trabalhar é o 142 aí. Que ele fala assim, ó. Uma distribuição eletrônica é possível para um elemento X que pertence à mesma família do elemento bromo, cujo número atômico é igual a 35. Bom, pessoal, vamos interpretar o que ele quer dizer. Ele quer uma distribuição eletrônica por esse elemento X, fazendo com que ele pertença à mesma família do bromo que tem número atômico 35. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, é fazer a distribuição eletrônica do bromo e determinar a família que ele pertence. E aí a gente vai analisar as alternativas, tudo bem? Então vamos lá. A distribuição eletrônica do bromo fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Bom, pessoal, lembrando que a camada de valência é sempre a última camada, o maior nível aí, tudo bem? Então, no caso aqui, nosso maior nível é o 4s2 e o 4p5. Então, tudo isso é nossa camada de valência. Se a gente somar os dois elétrons pertencentes ao S e ao 5 que pertence ao P, totaliza um total de 7 elétrons na camada de valência, desculpa. Ora, se eu tenho 7 elétrons na camada de valência, a que família ele pertence? Ele vai pertencer, como ele termina em P, ele pertence ao grupo lá no canto direito da tabela periódica. Com 7, pertence à família 7A ou ao grupo 17, tudo bem? Ele não perguntou no exercício, mas que período ele estaria aqui, só para relembrar, como minha última camada é a 4, ela que determina o período, então ele estaria no quarto período. Mas voltando aqui ao elemento X, para ele ser da mesma família que o bromo, ele tem que estar na família 7A, então ele tem que ter 7 elétrons na camada de valência, tudo bem? Então o X precisa ter 7 elétrons para se igualar em termos de família com o bromo. Vamos analisar as alternativas. Item A, 1s2, 2s2, 2p5. A nossa camada de valência aqui, ó, 2s2, 2p5. Se a gente já somar, já dá 7 elétrons. Então já é a alternativa A. Mas vamos analisar as outras, por que não? A nossa camada aqui vai ser 3s2, 3p1. Somando dá 3 elétrons. Não poderia ser, seria da 3A. Aqui, ó, 2s2, 2p2, 4 elétrons, 4A. Também não poderia. Essa termina em 3s1. Família 1A, também não daria certo. Essa daqui, a nossa camada é a camada 4. Só que ela tem 2 elétrons, família 2A. Então só sobrou a A mesmo, que é a alternativa correta. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem deixar os comentários aqui no vídeo ou nas redes sociais, como eu falei para vocês, tudo bem? Continuando. Exercício 145. Ele fala assim, ó.
Observe os elementos químicos. E aí ele dá aí A, B, C, D, E e as suas respectivas distribuições eletrônicas, tudo bem? Aí ele fala assim, ó. Com base nas informações constantes no quadro anterior, assinale as proposições corretas considerando a posição do elemento na tabela periódica. Bom, pessoal, vamos lá. Item 1. O elemento A é um gás nobre? Vamos analisar a sua distribuição eletrônica. A camada de valência dele vai ser 4s2, 4p6. Logo, ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Se ele tem 8 elétrons, ele pertence à família 8A, que ela recebe o nome especial de gases nobres. Então, portanto, o primeiro item aqui está correto. Beleza? Segundo, E é um calcogênio. Lembra, os calcogênios são da família 6A. Então, o elemento E tem que ser da família 6A. Vamos analisar aqui, ó, a distribuição eletrônica. Eu vou ver que a minha camada de valência é 3s2, 3p4. Somando tudo, tenho 6 elétrons na camada de valência, logo, família 6A. Também está correto, porque a 6A são os calcogênios. Item 4. O elemento C é um halogênio. Halogênio é família 7A, então o C tem que ter 7 elétrons na camada de valência. Vamos analisar aqui, ó, 4s2 com 4p5. Logo, eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Saiu errado aqui, pessoal, é 7 elétrons. Pus um izinho a mais aqui, mas é família 7A. Então, ele é, sim, um halogênio, beleza? E 8. B é um alcalino terroso. Para ser um alcalino terroso, ele tem que ser a família 2A, ou seja, ele tem que ter 2 elétrons na camada de valência. Vamos analisar aqui o B. Termina em 6s2, nossa distribuição eletrônica, é o nosso maior nível. Logo, essa nossa camada. Também, família 2A, portanto, a 8 também está correta. Por fim, D é um alcalino. Para ser metal alcalino, ele tem que ser da família 1A. Só sobrou esse aqui, que termina em 4s1. Logo, ele tem um elétron na camada de valência e ele pertence à família 1A. Tudo bem? Então, está correta também a 16. Todas estão corretas. Então, a somatória do exercício, somando tudo, vai dar 31. Tranquilo esse daqui, né, pessoal? Você pegou o jeito de identificar a camada de valência e identificar a família dos grupos A, que é o caso aqui que a gente está trabalhando, fica bem de boa os exercícios, não tem muito segredo. Então, treinem bastante esses exercícios aqui, porque aí você mata a questão, às vezes, que é tranquila no vestibular. Eu acredito que não possa cair esse ano, mas eu não vou dar um palpite aqui, porque o ano passado foi o ano da tabela periódica, então que podia ter caído, caiu o ano passado. Mas é uma coisa assim que às vezes cai numa segunda fase, que ele te dá uma distribuição eletrônica e pede para você identificar a família, beleza? Continuando. Bom, pessoal, vamos lá então. Exercício 149. A tabela periódica dos elementos é uma base de dados que possibilita prever o comportamento, as propriedades e as características dos elementos químicos. Com as informações que podem ser obtidas da tabela periódica, relacione os elementos apresentados na coluna da esquerda com as informações da coluna da direita, que indica a respectiva distribuição dos elétrons nos subníveis, do último nível de energia ocupado no estado fundamental. Tudo bem? E ele pergunta assim, estão corretas as associações? O que ele quer que a gente faça? Então, ele deu aqui 4 elementos químicos e quer que a gente relacione com essa coluna aqui, que fala que é a configuração eletrônica do último nível. Ou seja, pessoal, lembra? Nível é tabela. Então, a configuração da camada de valência, né, que é a última camada, que também pode ser chamado de nível de energia. Então, configuração do último nível. Esse X aqui termina a sua configuração na camada só com um S2. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, pertence à família 2A. Esse cara aqui tem 6 elétrons. Então, ele pertence à família 6A. E esse aqui tem 4, pertencendo à família 4A. Então, a gente vai tentar relacionar. Ele não deu nenhuma informação para a gente no sentido de números atômicos dos elementos aqui.
Provavelmente nesse vestibular da PUC aqui tinha uma tabela periódica para você consultar, ou ele forneceu em alguma outra tabela aí para a gente essas informações. Mas vamos relembrar, o bromo a gente fez lá no primeiro exercício que a gente trabalhou aqui. O número atômico do bromo era 35 e a gente viu que ele tinha 7 elétrons na camada de valência. Logo, ele é da família 7A. E não tem nenhuma distribuição aqui com 7 elétrons, então o bromo não vai conseguir relacionar com nenhum desses caras aqui. Vamos para o próximo. O estanho. Se a gente procurar o estanho lá na tabela periódica, ele está na família 4A. Tudo bem? Bem nessa posição aqui abaixo do germânio. E se ele está na família 4A, ele significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, pessoal, ele vai estar relacionado com qual desses aqui? O Z, né, que tem 4. Então, eu relaciono aqui o 2 com o Z. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo é o polônio. Se eu caçar ele lá na tabela periódica, eu vou ver que ele está na família 6A. Tudo bem? Bem aqui debaixo do telúrio. Se ele está na família 6A, logo ele tem 6 elétrons na camada de valência. Desses caras aqui que tem 6, é bem o Y. Então, eu relaciono aqui o 3 com o Y. E por fim, o rádio a gente já vai saber que é 2, mas só para confirmar, se procurar ele é o último lá na última linha da tabela periódica, bem abaixo do bário. Está na família 2A, então significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ficou a nossa relação essas aqui. Então, o 2 com o Z, o 3 com o Y e o 4 com o X. Isso nos dá alternativa D de dado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, se vocês tiverem, deixe no comentário. Essa mania de falar alguma dúvida durante a aula, né? Ainda não acostumei com isso daqui. Mas qualquer dúvida, de novo, perguntem lá, beleza? Continuando, 153. Ele fala assim, dados os elementos químicos, ele coloca aqui G, J, L, M e as suas distribuições eletrônicas. E ele fala assim, apresentam propriedades químicas semelhantes. Bom, pessoal, vou até falar para vocês, grifem isso daqui, ó. Propriedades químicas semelhantes. Para ter propriedade química semelhante, pessoal, tem que estar o que na tabela periódica? Na mesma família. Então, por exemplo, os metais alcalinos, por que eles recebem esse nome? Porque eles todos são metais e todos têm as mesmas características, no final tiveram o nome de metais alcalinos. Todos reagem de maneira semelhante, porque eles todos têm um elétron na camada de valência, então as propriedades químicas vão ser iguais. Troca a palavra propriedade com capacidade de fazer reações químicas. E aí a gente vai ter que encontrar os elementos que tenham essa característica de estar na mesma família. Então, vou analisar o primeiro aqui, que é o G. O G, a distribuição dele é simplesmente um S2, ele só tem uma camada e essa é a sua própria camada de valência, contendo 2 elétrons. Só que aqui, pessoal, toma um cuidado gigante nisso daqui. Às vezes na prova você esquece, mas isso aqui é uma observação. Esse cara aqui com 2 elétrons é um elemento que, se a gente fosse pegar assim, ó, antes de eu falar dele, se a gente fosse pensar 2 elétrons, família 2A. Mas não tem esse cara lá na família 2A, porque ela começa a partir do segundo período, não começa no primeiro. Esse cara é uma exceção da regra dos elétrons aí na camada de valência. Esse cara aqui é o hélio, e o hélio é um gás nobre, logo ele pertence à família 8A. Apesar dele ter 2 elétrons, ele pertence à família 8A. Então, ele é o único cara que tem 2 elétrons e está lá na família 8A. Por que disso? O Renner explicou para vocês que os gases nobres têm a camada de valência completa. A camada 1, que é a própria camada de valência dele, só cabe 2, então já está completa com 2, entendeu? Então ele não se enquadrava na família 2A, ele se enquadrava lá nos gases nobres, até porque ele é um gás e está com a camada de valência completa, tranquilo? Então tomem cuidado aqui, isso aqui é um gás nobre, beleza? Continuando, esse segundo elemento J, a camada de valência dele é a camada 2.
ele tem um elétron nessa camada de valência, então ele é da família 1A. Continuando, o L é a camada 2 também, só que ele tem 2 elétrons nessa camada de valência. Família 2A. Reparem que até agora a gente não teve nenhuma família igual para falar que tem as mesmas características. Por fim, o M tem uma distribuição 3s2 no final. A camada 3 é a camada de valência, 2 elétrons, então família 2A. Agora sim, ó, o L e o M eles pertencem à mesma família. Um está no segundo período e o outro está no terceiro. Então, logo, o L e o M têm as mesmas características. Então, vamos ler as alternativas. Apresentam propriedades químicas semelhantes a G e L, pois são gases nobres. Realmente, o L é um gás nobre, mas o L a gente viu que está na família 2A. Então, ele é um metal alcalino terroso. Está errado. B. G e M, pois tem 2 elétrons no subnível mais energético. Vamos lá. O M tem 2 elétrons no subnível mais energético, que é o 3s2, e o G tem 2, que é o 1s2 simplesmente. Ambos têm 2 elétrons, realmente. 2 elétrons no subnível mais energético, mas não é isso a pergunta. Apresentam propriedades químicas semelhantes. Não é por isso que eles são semelhantes. Eles são só semelhantes no número de elétrons, mas eles não têm as mesmas características, porque para ter as mesmas características de propriedade química, tem que estar na mesma família. E os dois não estão na mesma família. Um é da 8 e o outro é da 2. Beleza? C. J e G, pois são metais alcalinos. J e G. Já não dá porque um é metal alcalino e o outro é um gás nobre. Por fim, sobrou a D, L e M, pois são metais alcalinos terrosos. Correto? Estão na mesma família e eles são semelhantes, possuem propriedades químicas semelhantes, porque são na mesma família que é o chamados metais alcalinos terrosos, ou família 2A, beleza? Ou grupo 2. Então ficou a alternativa D. Por fim, pessoal, um exercício que muitas vezes acaba gerando muita dúvida aí com vocês e confusão. Por quê? Na verdade, acho que para mim, ou não sei se foi de propósito, é um erro de digitação lá do vestibular. Mas vamos ler o exercício. O íon positivo estável M+, de um determinado elemento M, possui a seguinte distribuição eletrônica no estado fundamental. 1s2, 2s2, 2p6. Ele fala assim, com base nessa informação, é correto afirmar que o elemento M pertence ao... Então ele está querendo saber sobre esse elemento M aqui, mas ele deu umas diquinhas aqui. O que eu falo, pessoal, é isso aqui que fica na dúvida. Ó. Bom, vamos lá. Um íon positivo estável de um determinado elemento M. O que faltou, ó, se você continuar lendo isso daqui, não tem vírgula. Aí você fala, possui a seguinte configuração eletrônica no estado fundamental, que é essa. Você vai pensar, bom, o M aqui, que é esse carinha aqui neutro, tem essa distribuição eletrônica. E aí você vai responder em relação a isso. Mas não, essa distribuição eletrônica aqui, ó, está relacionada com o íon, beleza? Por quê? Era para ter uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Ele está falando que existe um íon positivo, que é desse cara aqui. Então isso aqui é uma informação à parte. Continuando o texto, então o íon positivo estável M+, possui a seguinte configuração eletrônica no estado fundamental. Então essa distribuição aqui, ó, pessoal, é 1s2, 2s2, 2p6, pertence a esse cara aqui que é o M+, que é o íon. No caso ele é um cátion, né? Lembrando que os cátions perdem elétrons. Então esse cara aqui tem uma distribuição após perder o elétron. Então vamos lá, a distribuição do M+, é essa daqui. Para eu voltar para o M, o que eu tenho que acontecer? Para o M virar M+, ele perdeu um elétron, não é isso? Desculpa aqui só para tirar aqui, voltei. O M virar M+, ele perdeu um elétron. Então esse cara aqui, M+, tem que, para voltar ao que era antes, ele tem que ganhar um elétron. Se a gente contar que tem 10, então o M tem que ter 11. Fazendo uma distribuição eletrônica com 11, aí, ó, ganhei o elétron de novo, mais um elétron, eu tenho uma configuração com 11.
E aí eu vou ter agora um novo subnível, um novo nível, que é o 3s1. Essa é a minha camada de valência que sumiu após perder para virar o cátion aqui M+. Se a minha camada de valência é essa, eu tenho um elétron nessa camada de valência. Logo, eu pertenço à família 1A e também, ó, esse 3 aqui significa que ele está em qual período? Terceiro período. Então, ele está no terceiro período e pertence à família 1A. Vamos ler as alternativas aí. O terceiro período, o elemento M pertence ao terceiro período e ao grupo 1A da tabela periódica. Correto, né? Ele só errou aqui no jeito de escrever. Tinha que ser família 1A ou grupo 1, né? Quando escreve em algarismo romano é família. Tá errado isso daqui. Erro conceitual isso daqui. Mas enfim, a gente já viu que é a alternativa A, mas vamos ler as outras lá. Primeiro período e grupo 3, já não dá, né? A gente já viu que ele é do terceiro período e família 1. Primeiro período, número atômico 11. Realmente ele tem número atômico 11, porque agora neutro aqui ele tem 11 elétrons. Neutro, número de prótons é igual ao número de elétrons, logo o número atômico seria 11. Mas ele está falando no primeiro período, está errado. D, grupo 3, errado, e possui número atômico 10, também errado. E E, primeiro período da tabela periódica, a gente já viu que está errado. Enfim, só sobrou a alternativa A. Então, o que podia dar errado é isso daqui. E aí você ia contar aqui, ó, e podia pensar que ele tem número atômico 10, ou no caso do segundo período, que seria o que ele está formando aqui, tem 8 elétrons na camada de valência, ia ser outra interpretação, apesar que as respostas aqui ia te indicar que é o cátion. Mas tomem cuidado, que às vezes os caras não escrevem direito aí. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui da explicação. Qualquer dúvida, de novo, podem me procurar nas redes sociais, lá no meu Instagram, no meu Facebook, André Scridelli. E assim que eu tiver um tempinho eu vou respondendo. E semana que vem provavelmente já vai começar as lives, eu vou participar, vai continuar tendo as resoluções por vídeo, né? Mas vai ter as lives também de plantão. Então, no Microsoft Teams lá, né? Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar no dia que for a minha vez lá, beleza? Fiquem com Deus aí, um abraço e até a próxima. Até mais.